Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó coração eucarístico de Jesus, livrai-nos cada vez mais das insídias de Satanás. Jesus, nós queremos nos colocar na Tua presença, nessa quinta-feira de adoração, já unindo o nosso coração ao Teu coração que está em cada sacrário, escondido em cada igreja. E pedimos agora que a Tua graça venha em auxílio da nossa fraqueza. Venha em auxílio, Senhor, da nossa saúde. Venha em auxílio, Senhor, do que nós precisamos. Daqueles que agora viajam, daqueles que agora estão indo de um lugar a outro, estão dedicando esse tempo também para aprofundar o seu amor por Jesus Eucarístico. Sim, nós te pedimos, Senhor, toda a Tua graça sobre nós. Eu peço a Tua graça sobre mim agora. Eu peço a graça sobre você que agora ligou esse vídeo, que está fazendo essa jornada. Que o Senhor te fortaleça, que o Senhor te encha da sua graça, para que juntos nós possamos concluir esse caminho rumo ao coração eucarístico de Jesus. Colocamos sob a Tua proteção, Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite e bem-vindo a mais uma jornada da Eucaristia, nosso tesouro. Nós estamos meditando o livro do Padre Jonas Abib, fundador da comunidade Canção Nova, onde um dos seus primeiros livros foi dedicado à Eucaristia. E hoje é o nosso último encontro para falar sobre esse tema específico do livro. Hoje nós chegamos ao último capítulo, graças a Deus, estamos caminhando desde o finalzinho do ano passado e agora já concluímos este livro. E você é convidado também a adquirir o livro Eucaristia Nosso Tesouro na loja Canção Nova. E se você não assistiu nenhuma das outras aulas, então você é convidado, tem uma playlist aí no meu canal com a jornada. Você pode pegar desde a primeira aula, nosso primeiro encontro, você pode ouvir todas as meditações, onde nós fomos aprofundando pouco a pouco, junto com o pensamento desse grande homem de Deus, que foi o Padre Jonas Abib, que dedicou também tanto ao ensinamento da adoração eucarística. Tanto que na Canção Nova ele fez questão de nós termos uma quinta-feira de adoração dedicada sempre a meditações, pregações, para que nós pudéssemos adorar Jesus Eucarístico, porque ele sabia que a adoração ela é o ponto central da nossa vida. A Eucaristia é o ponto central da nossa vida. Então, fica o nosso convite também para que você possa acompanhar pela TV Canção Nova, pelo YouTube, pelos nossos canais, a Quinta-feira de Adoração, sempre, todas as quinta-feiras, logo de manhã, até o final da tarde, nós temos toda uma programação. E hoje, como eu falei, chegamos ao último capítulo. Vamos meditar Eucaristia, semente da vida eterna. E o Padre Jonas ele vai falar para nós como a Eucaristia ela vai entrando no nosso coração e ela vai gerando uma vida eterna já nessa terra dentro de nós. Por meio da Eucaristia, por meio de cada comunhão que nós recebemos, Jesus a gente vai como fazendo um grande depósito desse tesouro da vida eterna. Um depósito de vida eterna. E uma coisa que ele já vai também apontar, essa frase do início: Jesus veio a este mundo para ser salvador e libertador. Não veio para oprimir, para colocar um peso em nossas costas, nos acusar e condenar, mostrando nossos pecados. Ele veio para nos libertar, nos arrancar de nossas fraquezas, erros e debilidades, para abrir-nos as portas da vida eterna. É disso que fala esse trecho do Evangelho de São João. E ele vai citar São João, capítulo 6, versículo de 37 a 40. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e quem vem a mim eu não lançarei fora, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou,
que eu não perca nenhum daqueles que me deu, mas os ressuscite no último dia. Esta é a vontade do meu Pai. Quem vê o Filho e nele crê tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, o Padre ele vai falando que Jesus ele não veio para te condenar. Essa jornada da Eucaristia não é para apontar os seus pecados, mas é para te estender a mão, como Jesus sempre fez, e te chamar a participar da vida eterna. Porque o que Jesus quer nos dar não é qualquer coisa, não é qualquer vida. Ele quer nos dar a vida eterna. Ele quer nos dar a ressurreição. Ele quer nos tirar do pecado e nos trazer para a vida. Mas não é para apontar o nosso pecado, mas é para que nós possamos ter uma verdadeira felicidade, uma verdadeira alegria, uma verdadeira vida, uma vida eterna. Uma vida que não vai se encerrar no dia que nós fecharmos os nossos olhos para esse mundo, mas uma vida que vai começar quando nós abrirmos os nossos olhos para o céu. Então, o Padre Jonas ele vem, nesse final, meditar e nos lembrar que Jesus não veio para nos condenar. Esse livro, essa jornada, ela não é para nos condenar. Não é para a gente ficar pensando, olha, mas eu ainda não consigo comungar, mas eu ainda estou nesse pecado. Você pode estar, mas Deus não quer que você esteja. Ele quer te ajudar a trilhar um novo caminho. E é possível. É possível você regularizar a sua situação de casamento. É possível você se libertar do vício, né, que você está enfrentando. Você que é dependente químico, dependente de algum tipo de droga, que tem escravizado a sua família, que tem impedido você de cuidar bem até dos seus filhos, até mesmo de ser um bom filho em casa. Você que está passando por essa situação, que tem, né, você fala assim, mas quantas decepções eu já gerei, mas não é para te condenar, é para te falar, a Eucaristia é o caminho para que você possa ser liberto dessas drogas, para que você possa ser liberto desta vida que você está. Você que está há tanto tempo num trabalho que é indigno, né? Você que muitas vezes está aí numa vida de prostituição, mas não é essa vida que o Senhor quer para você. O Senhor quer que você tenha uma vida eterna, uma vida eterna, uma vida eterna que já começa nessa terra, que já começa agora, que já começa hoje. Então, para que você possa ter a força necessária para vencer os desafios da vida, as doenças, a depressão, as drogas, uma vida de luxúria, de pecado, né? Muitas vezes uma vida onde você está como escravo dos pecados. A Eucaristia é o caminho da libertação. Por meio da confissão e da Eucaristia nós somos libertos. Você começa a se aproximar, vai à missa, mesmo que você não comungue, mas faça a sua comunhão espiritual, você começa fazendo a sua comunhão espiritual e pedindo a Deus a força de uma boa confissão. E após uma boa confissão, a graça da Eucaristia. E por meio da Eucaristia, então você terá a graça de conseguir um caminho totalmente novo. Talvez você não consiga acreditar em você mesmo. Eu sei disso. Muitas pessoas não conseguem acreditar em si. Mas eu quero acreditar por você porque Jesus acredita. E se Ele acredita, eu também posso acreditar. E juntos, né, nós podemos trilhar um caminho diferente. Nós podemos trilhar uma história nova. Quantos testemunhos nós já ouvimos ao longo desses anos da história? Pessoas que estavam no pecado, pessoas que estavam em situações muito complexas, mas que conseguiram se libertar e construir uma nova história, fazer uma nova história. Deus quer que você faça essa nova história. E aí o padre ele vai falar, né? Nós trabalhamos tanto, tanto, e a palavra de Deus diz, João 6, 27, trabalhai não pelo alimento que perece, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará, pois este Deus Pai o assinalou com o seu selo. Então, veja só, você já trabalhou tanto para conseguir tantos bens, você que já trabalhou para conseguir
bens materiais, para conquistar sua casa, seu carro. Você que está lutando, trabalhando muito, mas apenas pelos bens da terra. Hoje o convite que Deus te faz e que eu te faço é que você possa trabalhar pela sua salvação. Que você possa trabalhar pelo alimento que não perece, não por esse alimento da terra, mas pelo alimento da vida eterna. E aí nós vamos ter uma citação do Catecismo da Igreja Católica. Se a Eucaristia é o memorial da Páscoa do Senhor, se por nossa comunhão ao altar somos repletos de todas as graças e bênçãos do céu, a Eucaristia é também a antecipação da glória celeste. É o que eu já falei, e o Catecismo só vem agora confirmar, mais uma vez, que a Eucaristia já é a antecipação do céu nessa terra. Você já participa dos bens celestes, os bens da vida eterna já nessa terra. E hoje nós vamos ver um outro milagre que aconteceu no ano de 1330, que está nesse livro, Eucaristia, Nosso Tesouro, também na Itália, nos arredores da cidade de Lamada. E o que acontece? O sacerdote ele foi chamado para administrar os últimos sacramentos a um agricultor que estava enfermo, doente. E ele, no seu relaxamento, ele pega uma hóstia consagrada e ao invés dele colocar, transportar dignamente, Jesus Eucarístico, ele pega e coloca no seu breviário, no meio do livro, e fecha ali a Eucaristia, que é o livro do ofício divino que os sacerdotes eles rezam todos os dias, é o breviário. E ele foi atender o doente. Então veja, ele estava num relaxamento, numa tibieza, ele pegou Jesus Eucarístico e colocou no meio do livro dele e foi levar. Só que o que ele não esperava é que, ao chegar lá, ele foi atender o doente, ouviu a confissão, e quando ele foi dar a comunhão, quando ele foi abrir o breviário, o que ele encontra? O breviário todo ensanguentado. Mais uma vez, Jesus comprova que não é apenas um símbolo. A Eucaristia não é um símbolo. Pode ser símbolo em outras igrejas por aí, mas na Igreja Católica não. Na Igreja Católica, a Eucaristia, verdadeiramente consagrada pelo sacerdote, se torna o corpo e o sangue de Jesus. O sacerdote foi tomado de um profundo arrependimento. Ao mesmo tempo, sua fé, outrora tão relaxada, foi reavivada. Confuso e arrependido, voltou ao convento dos agostinianos para relatar o ocorrido ao padre Simão Fidati, religioso e teólogo beatificado pela Igreja, algum tempo depois. Primeiro, ele foi e se confessou, se arrependeu dos seus pecados pelo que tinha feito. Pense, um sacerdote, e ele se confessa por aquilo que ele fez com o corpo de Jesus, porque ele não tratou dignamente, ele não se deu conta de que verdadeiramente era o corpo do próprio Deus. Então ele volta arrependido, faz uma boa confissão. O padre Simão Fidati guardou aquela relíquia em Cássia, onde estão os restos mortais de Santa Rita. Então, se você for peregrinar para lá, você vai encontrar este milagre. Lá está também a página do livro do breviário, com a marca de sangue exposta para que todos possamos ver e não caiamos mais no relaxamento, na rotina. Quantas vezes nós caímos no relaxamento e na rotina? Nós entramos na capela de qualquer jeito, entramos na igreja de qualquer jeito, esquecemos que ali está o corpo de Jesus, comungamos de qualquer jeito, ou seja, de qualquer jeito sem pensar, sem meditar, sem perceber que nós não estamos recebendo qualquer coisa. Como aquele sacerdote. Ah, não, tá aqui o corpo de Jesus. Tá, pôs no livro. Não. É o corpo do próprio Deus. Corpo que se encarnou, corpo que morreu na cruz pelos nossos pecados. E nós precisamos ter um coração cheio de amor, cheio de fervor, cheio de reverência, por termos tamanha graça ao nosso lado, tão próximo de nós. E aí também tem uma coisa interessante desse milagre, que além da página ensanguentada, quando se colocar uma luz através da página ensanguentada, também se vê o perfil do rosto de Cristo, que é um segundo milagre. E aí nós vamos para o próximo subtítulo do livro, que diz: Reconhecer Jesus presente na Eucaristia. E o padre Jonas vai lembrar do padre de Grandes,
que foi um sacerdote josefino, que ao passar pelo Brasil, ele contou um testemunho para nós aqui a respeito da presença real de Jesus na Eucaristia. Eu vou ler o trecho. Um homem que se libertou de uma seita satânica, a qual frequentou durante muitos anos, contou que lá se celebravam as chamadas missas negras. Na missa negra, o nome de Jesus é repetidamente blasfemado com o objetivo principal de ultrajá-lo. Por isso, os participantes dessa seita são obrigados a roubar hóstias sagradas nas igrejas para celebrar o ritual. Agem assim porque o senhor deles, o diabo, reconhece que Jesus está presente na hóstia consagrada. Tudo isso acaba sendo uma repetição do que aconteceu com Jesus no pretório de Pilatos. Ele foi esbofeteado, coroado de espinhos e açoitado. Recebeu um manto real e, como cetro, uma cana. Dobrando-se diante dele, zombavam e escarnavam no seu rosto. O próprio Satanás acredita e vê Jesus presente na Eucaristia. E os seguidores dessa seita sabem e acreditam também. Por isso, blasfemam. E aí o padre vai dizer que nós não sejamos fracos. Se até um próprio inimigo de Deus e aqueles que o seguem nessa terra admitem a presença de Jesus, roubam as hóstias para blasfemar. Quer dizer, se fosse só um símbolo, para quê ir roubar a hóstia? Para que fazer todo esse sacrilégio? Mas é porque eles sabem que verdadeiramente ali está o corpo de Jesus Cristo. E eles blasfemam contra o corpo de Jesus. Por isso, todo o nosso zelo, todo o nosso cuidado com a Eucaristia. Se eles que não são cristãos, são nossos, são inimigos de Jesus, acreditam, quanto mais nós, filhos amados, queridos, batizados, precisamos ter uma grande fé e referência a Jesus Eucarístico. Que a nossa fé não seja pequena, que a nossa fé não seja ainda morna, mas que nós possamos ter uma fé viva, uma fé grande, uma fé que de fato reverencia o corpo de Jesus na Eucaristia. Porque como nós iríamos nos portar diante de um rei e de uma rainha? Com certeza, se nós estivéssemos num encontro, fôssemos chamados para um encontro com um rei, com uma rainha, nós iríamos procurar nos colocar da melhor forma, nós iríamos talvez nos preparar, ou se nós fôssemos receber, olha, vocês vão receber essa autoridade na sua casa, nós vamos preparar a casa, nós vamos ter todo o cuidado. Só que com Jesus Eucarístico, a gente muitas vezes não percebe que nós estamos diante do Rei dos Reis, aquele que nos criou, que nos deu a vida, que tem toda a autoridade, e não o tratamos tão dignamente como tratamos às vezes pessoas normais, pessoas comuns, autoridades desse mundo, como nós temos tratado Jesus. O Padre Jonas ele vai ensinar o terço da fé. Depois eu vou mandar no grupo da Jornada Eucaristia Nosso Tesouro esse terço da fé, como se reza. Vou falar aqui rapidamente, mas eu mando no grupo também, para que vocês possam ter com vocês. Nas contas grandes do Pai Nosso, nós proclamamos a palavra de Jesus. Eu sou o pão da vida. Isto é meu corpo, isto é meu sangue. Crês nisso? E nas contas da Ave Maria damos a resposta: meu Senhor e meu Deus, eu creio. Vem em socorro da minha falta de fé. Meu Senhor e meu Deus, eu creio. Vem em socorro da minha falta de fé. É uma oração de saturação para que a gente possa aumentar a nossa fé na Eucaristia. Então o Padre Jonas ele ensina esse texto para você que precisa aumentar a sua fé, reze ele, pedindo a Deus a graça de crer verdadeiramente na Eucaristia. Por fim, chegamos ao último subtítulo. Estou disposto a morrer pela Eucaristia? Verdadeiramente, a Eucaristia é semente de vida eterna que vai caindo no nosso coração. Certo? Não nos faltam milagres que nos apontam que de fato Jesus está na Eucaristia. Nós é que muitas vezes não queremos acreditar, porque milagres não faltam. Como eu falei, o aprofundamento dessa nossa jornada que Jesus me pediu é que nós meditássemos os milagres eucarísticos. Então eu vou estar preparando esse conteúdo para a gente poder meditar daqui a algum tempinho, não vai demorar muito, se Deus quiser,
mas vou estar preparando esse conteúdo onde nós vamos meditar os milagres eucarísticos. Já vimos alguns durante essa jornada, mas o nosso objetivo é aprofundar e conhecer os outros milagres. Carla Putz dedicou a vida dele a construir um site para divulgar os milagres eucarísticos. Então, nosso objetivo é também poder meditar esses milagres eucarísticos ao longo desse ano, para que o nosso coração verdadeiramente possa crer sem nenhuma dúvida. Jesus está presente na Eucaristia. Então, veja, não nos faltam testemunhos, não nos faltam milagres. O Padre Jonas narrou mais um agora desse sacerdote na Itália que foi levar a Eucaristia para o doente, colocou no breviário e deixou a página toda ensanguentada. Depois nós vemos o testemunho do Padre de Grandes falando de um jovem que se libertou da seita satânica e disse o que faziam com a hóstia consagrada. Quer dizer, até os inimigos acreditam. E nós? Agora vem a pergunta. Estamos dispostos a morrer pela Eucaristia? É a pergunta do Padre Jonas. Ele termina com essa meditação. Estou disposto a morrer pela Eucaristia? E aí ele vai citar a passagem de Macabeus, tão conhecida, segundo Macabeus 7, 27, do 30 ao 38. Então, é a história dos filhos que morreram por não aceitarem comer as carnes proibidas ao povo judeu pela lei de Deus, no Antigo Testamento, é uma passagem do Antigo Testamento. Eles preferiram morrer a transgredir as leis do Senhor. Na frente de sua mãe, um a um, foram torturados e mortos. Veja só. E aí quando chega no filho mais novo, né, e já fica aquela pressão toda para que ele negue as leis e coma a carne oferecida, e ele mais uma vez diz que não. Ele também morre. E aí o filho mais novo vai dizer no final: de minha parte, como meus irmãos, entrego o corpo e a vida pelas leis de nossos antepassados, suplicando a Deus que me mostre logo misericordioso para com a nossa nação e que, mediante tormentos e flagelos, te obrigue a reconhecer que só Ele é Deus. Tenho a certeza de que em mim e nos meus irmãos deteve-se a ira do Todo-Poderoso, que se abateu com justiça por sobre todo o nosso povo. E aí o Padre Jonas ele vai falar, né? Estamos preparados para ser mártires da Eucaristia? Morrer pela Eucaristia? Morrer pela verdade? Às vezes uma pequena morte, que é você chegar numa igreja e fazer uma genuflexão realmente com toda a sua reverência. Tratar Jesus como verdadeiramente Deus. E as pessoas talvez vão dizer: você é muito exagerado. Mas não, é Jesus que está ali, eu não sou exagerado. É nosso Senhor que está aqui. Às vezes os pequenos martírios do dia a dia também. Porém, também não podemos esquecer, nós estamos numa época de grandes martírios. Nunca a igreja foi tão perseguida como está sendo hoje. Embora a gente não, como eu falei, aqui no Brasil, como a perseguição ela não é tão ostensiva, né, nós achamos que está tudo bem, mas não está. Há muitos cristãos morrendo hoje por causa de Jesus, nos nossos tempos. E aí o padre vai terminar com mais uma citação bíblica de outro grande exemplo que foi fiel, que é do livro de Macabeus, a história do velho Eleazar, um eminente doutor da lei que preferiu morrer a negar a sua fé. Então, naquele tempo, teve uma grande perseguição contra todos aqueles que recusavam aderir novamente ao culto pagão. Eleazar recusou comer carne sacrificada aos ídolos, mais uma vez, que era o que eles queriam que as pessoas fizessem para poder negar a fé no Deus único, abraçando assim voluntariamente a morte. Seus amigos, para salvar-lhe a vida, queriam trazer-lhe carne não sacrificada, para que diante do rei ele comesse aquela carne e salvasse a sua vida. Só que Eleazar não aceitou. E olha o que Eleazar vai dizer: não é digno da nossa idade o fingimento. Isto levaria muitos jovens a persuadirem de que Eleazar, aos 90 anos, passou para os costumes pagãos. E por causa do meu fingimento, por um pequeno resto de vida, eles seriam enganados por mim. Enquanto, de minha parte, eu só ganharia mancha e desprezo para a minha velhice. De resto,
Se no presente eu escapasse da penalidade humana, não conseguiria, nem vivo, nem depois de morto, fugir às mãos do Todo-Poderoso. Por isso, partindo da vida agora, com coragem, eu me mostrarei digno da minha velhice. E aos jovens deixarei o exemplo de como se deve morrer honrosamente, com prontidão e valentia, pelas veneráveis e santas leis. Então veja, eles querem, os amigos de Eleazar, dar uma carne que não é sacrificada para que ele coma, faça de conta que está comendo. E ele diz, não, eu não posso, porque as pessoas lá não vão entender. Não vão saber que eu não estava comendo uma carne sacrificada. E para poupar alguns poucos anos de vida? Jamais. Ou seja, Eleazar morre honrosamente. E o Padre Jonas ele vai nos questionar, e nós? Nós estamos dispostos também a deixar um bom testemunho para as outras pessoas pela Eucaristia? Ou nós queremos simplesmente salvar a nossa pele e ganhar mais alguns poucos anos de vida? Ganharmos talvez... mas é porque senão eu vou perder esse meu cargo, eu vou perder esse meu emprego, eu vou perder tal coisa. Mas eu vou perder esse amigo. Nós estamos dispostos a perder os nossos amigos por causa de Jesus Eucarístico? Nós estamos dispostos a perder o nosso emprego, a perder a nossa boa fama, a perder o nosso lugar de status, a perder... O que você está disposto a perder por causa de Jesus Eucarístico? Fica a pergunta. O que você está disposto a perder? Por que não procurar, às vezes, até um outro emprego que possa te dar a oportunidade de participar da missa aos domingos? Você que tem um emprego que trabalha de domingo a domingo, você já não participa da Santa Missa? Você está disposto a encontrar um outro trabalho para que você possa participar da Santa Missa aos domingos? Hoje, infelizmente, nós estamos num mundo ativista, que já não lembra que domingo é dia do Senhor e que nós precisamos participar do Santo Sacrifício da Missa, pelo menos aos domingos. Estamos dispostos? Veja que a resposta ela é concreta, não pode ser uma coisa assim vaga. O dia que alguém vir colocar uma faca no meu pescoço, você morre por causa de Jesus Eucarístico? Claro, a gente tem que estar disposto. Mas as pequenas mortes do dia a dia, as pequenas mortes, o sacrifício de acordar mais cedo para ir à Santa Missa, o sacrifício de procurar um outro emprego, de abrir mão, de ter às vezes um salário pouco menor, mas que vai me proporcionar estar com Jesus aos domingos, participando da Eucaristia. Neste mundo totalmente contrário ao Evangelho, estamos revivendo a fé dos mártires, a fortaleza dos primeiros cristãos. Por isso o Senhor quer nos fortalecer com o pão dos fortes, com o pão dos mártires, o pão dos primeiros cristãos, a Eucaristia. E o Catecismo da Igreja Católica, no número 1419, vai dizer: tendo Cristo passado deste mundo ao Pai, dá-nos na Eucaristia o penhor de glória, junto dele. A participação no santo sacrifício nos identifica com o seu coração, sustenta todas as nossas forças ao longo da peregrinação desta vida, faz-nos desejar a vida eterna e nos une já à Igreja do Céu, à Santa Virgem Maria e a todos os santos. Eu quero pedir, Senhor, nesse último encontro, te louvar, te bendizer por cada pessoa que passou por essa jornada e que irá passar ainda, Jesus. Que as pessoas possam fazer uma profunda experiência de retornarem ao centro, ao coração da Igreja, que é a Eucaristia. Sim, Senhor, nós queremos estar dispostos, eu quero estar disposto a morrer pela Eucaristia. Morrer diariamente, Jesus. Morrer para o meu próprio tempo, para dar tempo, para que o Senhor esteja na minha vida, para que eu possa te adorar. Morrer, Senhor, para as minhas vontades, para fazer a tua vontade, para me sacrificar um pouco, acordando mais cedo ou indo dormir mais tarde, para que eu possa participar da Santa Missa. Sim, Jesus, que o nosso coração seja incendiado com essa graça e essa certeza. A Eucaristia é o nosso único tesouro, é a antecipação do céu nessa terra. E assim, Senhor, nós queremos estar na sua presença, já vivendo a glória do céu nessa terra por meio da Eucaristia. Amém. Agradeço você que esteve conosco nesse tempo. Não deixa de dar o seu like, de compartilhar esse vídeo. Não deixa de comentar
completei a jornada. Muito bem, você completou essa jornada, chegou até o fim. E com certeza você não é mais o mesmo. Que você possa colocar em prática o que nós aprendemos. Eu tenho certeza que vai ser a melhor coisa que você vai fazer na sua vida. Aquilo que não foi respondido, aquilo que não foi explicado, não pare aqui. Né? Existem mais conteúdos que você pode procurar, se aprofundar. A gente deu alguns passos, né, importantes, mas há muitos outros para nós podermos dar. Como eu falei, nós vamos fazer um aprofundamento sobre os milagres eucarísticos com Carlo Acutis. Entre no grupo de WhatsApp da Jornada Eucaristia Nosso Tesouro, eu vou estar divulgando lá quando nós vamos começar a meditar esses milagres eucarísticos, mas já te antecipo que vai ser em breve, com a graça de Deus. Logo, logo nós começaremos a meditar os milagres eucarísticos com Carlos Acutis. Agradeço você, a sua fidelidade, o seu sim. Que Jesus Eucarístico possa ser o centro da sua vida, a sua alta estrada para o céu. Deus abençoe e nos vemos em breve. Fique com Deus.